Graças a Deus estar com vocês, no nome de Jesus. É um privilégio, nesse tempo, estar compartilhando a palavra de Deus. E eu gostaria que você, agora, falasse com seus amigos, seus parentes, compartilhasse agora esse momento em que nós vamos estar aqui, compartilhando a palavra de Deus. Uma palavra de edificação, de estímulo para a sua vida, e isso no nome de Jesus. Nós queremos tratar hoje sobre um tema, diante de todo esse processo que nós estamos vivendo, processo pandêmico, esse vírus, essa doença terrível, que não é apenas um privilégio do Brasil, mas já está em cerca de 196 nações e avançando em povos aborígenes, nas ilhas do Pacífico, chegando ao interior das nações, e é algo sério que devemos considerar. Ao observar a história bíblica, ao observar a história das civilizações, nós percebemos como Deus usa esses acontecimentos para despertar a humanidade, para despertar os povos, para despertar as pessoas, para falar à sua igreja, por mais difícil que seja, as perdas, derrota, as dores, as consequências que ainda não sabemos, porque é tudo novo. Ainda assim, ao longo da história, várias vezes, Deus, Ele promoveu eventos de juízo diante da terra. E você que é crente, eu quero trazer uma palavra de advertência para você. Em nome de Jesus, não roube a glória de Deus. Vou repetir isso. Não roube a glória de Deus. Não atribua a um fato que está dentro do governo de Deus a meros homens, a meros mortais. Não faça isso. Não caia neste laço das trevas de se unir a outros para reclamar, praguejar, falar bobagem, pensando que isso é fruto de homens. Mas é o Senhor Deus que está no controle dos acontecimentos. Então, não roube a glória de Deus. Mas diante de tudo isso, será que há uma saída? Será que conseguimos enxergar uma saída? Será que o nosso Deus, Ele tem uma saída para nós? Nós vamos ler um texto agora, que ele tem cerca de 3.300 anos no passado, distante de nós. Mas os princípios espirituais, os princípios doutrinários deste texto são os mesmos para hoje. Por quê? Porque os princípios bíblicos, eles refletem o caráter de Deus. Deus, ele tem um atributo que é exclusivo, que é chamado imutabilidade. Significa que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele sempre será para sempre o mesmo. A sua palavra não muda. Nossas palavras mudam. As nossas atitudes mudam. Nossas posturas mudam. Mas o Senhor Deus, Ele é reto, Ele jamais mudará. Então estes princípios da palavra do Senhor pode ser usado na minha vida, usado na tua vida, pode ser usado para abençoar, para nos dar uma direção, para nos dar um comando, porque hoje não há comando, hoje não há direção. Os homens da ciência, eles estão ainda perdidos. Os homens da economia estão perdidos. O que fazer? Os homens da política, eles estão perdidos, sem comando. Mas o Senhor Deus, Ele tem uma palavra
poderosa para as nossas vidas. Lá no Salmo 46, versículo 10, quando o povo de Israel estava agitado diante dos acontecimentos mundiais, Deus fala algo tremendo para eles. Não é uma mensagem longa, mas uma mensagem poderosa, quando ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Salmo 46, 10. Não importa as guerras que se levantam, não importa a falta de dinheiro, não importa as doenças, não importa os contraditórios, não importa a perdição dos homens, a falta de direção dos homens, mas Deus, Ele está no controle. Portanto, fique na sua e creia em Deus, porque há uma saída. Aqui em Êxodo capítulo 13, pega a tua Bíblia aí, Êxodo capítulo 13, do versículo 17 ao versículo 22. Você pegou aí sua Bíblia? Pegou um papel para anotar? Êxodo 13, do versículo 17, agora está excelente, ao versículo 22. Eu leio Êxodo 13, 17 ao 22. E aconteceu que quando deixou ir o povo, Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite, diz a palavra do Senhor. Pai eterno, é a tua palavra que lemos. A tua palavra já é suficiente para nos gerar fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, palavra de Cristo. Mas segundo os princípios da tua palavra, nós queremos também aqui fazer comentários, queremos fazer algumas observações que estão neste texto, entre as vírgulas, entre os pontos, neste contexto. Ajuda-me, ajuda o teu povo com uma porção generosa do Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Você diz amém. Queridos, e agora qual é a saída? Qual é a saída agora? A palavra êxodo, ela significa saída. A palavra êxodo quer dizer saída. Saída da onde? Saída do Egito. Saída da escravidão para viver as promessas de Deus na terra que mana leite e mel. Mas entre a saída e a chegada da promessa há um processo, há um caminho, e certamente às vezes, na maioria das vezes, este caminho é acidentado. Há muitos percursos a correr, há muitos desafios a correr. Mas a primeira coisa que nós precisamos nos certificar, a primeira coisa que devemos encher nossos corações para esta caminhada
é saber como estamos começando este caminho. Então vejamos aqui em Êxodo 14, está dentro do contexto. Êxodo 14, versículo 5. Êxodo 14, versículo 5. Está dentro do contexto. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirvamos? Precisamos entender que não foi uma fuga. Nós precisamos entender que não foi porque Faraó livremente deixou esse povo sair. Olha aí, nesse capítulo 14, versículo 8. Versículo 8 do capítulo 14 de Êxodo. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. A primeira coisa que eu e você precisamos entender desta saída para viver a promessa de Deus é que Deus estava no controle de todos os acontecimentos. Isso não tem a ver com Faraó. Isso não tem a ver com a rebeldia do povo de Israel, que vivia na lama, literalmente, fazendo tijolos para os egípcios, para engrandecer a nação egípcia. Isto tem a ver com a soberania do Deus eterno. É uma frase que parece chavão, mas temos que repeti-la, porque é fato. Deus está no controle. E é por isso que ele diz, Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é simples ver estas duas palavras juntas. Eu sou vem do tetragrama Iavé, que quer dizer aquele que sempre foi, aquele que sempre é, aquele que sempre será. Eu sou. A única criatura que andou nesta terra, que usou essas palavras juntas, com um sentido espiritual, com um sentido histórico, sem limites, foi o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. E agora, ele está dizendo aqui, próprio Deus, é Ele que está no controle. É o Deus eterno e não o Faraó mentindo. Não foi uma fuga. Capítulo 13, versículo 3. Não foi uma fuga. Para quem pega a Bíblia assim e lê de maneira apressada, vai pensar que Faraó está certo, dizendo que o povo de Israel estava fugindo. Isso tira o mérito do mover de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus sobre o seu povo e sobre a história. Há uma sutileza muito grande aqui que o escritor Moisés deixou relatado. Essas palavras de Faraó dizendo, não, que o povo saiu fugindo. Vamos ver o testemunho da palavra. Êxodo 13, 3. E Moisés disse ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão. Pois com mão forte, poderosa, o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levado. Foi com a mão poderosa de Deus que o povo de Israel estava saindo do Egito. Eles não estavam fugindo, como alegou Faraó. Isso é uma palavra maligna. Não saíram fugindo. Eles saíram debaixo do governo, da soberania, da mão poderosa do Senhor Deus. Queridos, não importa a situação que você está passando. Não importa. Nós temos um testemunho poderoso do nosso pastor, que passou pelo processo da Covid, e quase vai, quase não vai, mas não foi, porque o Deus eterno disse, agora não, segura um pouquinho aí, toma mais 15 anos na tua conta, como fez lá com o rei Ezequias. É porque Deus está no controle.
Sabe, é como nós falamos com frequência. A última palavra é a de Deus. Então não é a palavra de Faraó. Esse povo não saiu fugindo. Foi a mão de Deus. Então se você está atravessando esta caminhada e há algo que está machucando, doendo, algo te incomodando, se você está tendo perdas, se você está tendo danos, frustrações, olha, é assim, meio que incompreensível e duro para a natureza humana, natural, adâmica, compreender isto. Mas é Deus que está no controle. Se você perder, Deus está no controle. Se você ganhar, Deus está no controle. Então não importa a situação, meu filho, é Deus que está no controle da sua vida. Não se desespere. Mês de abril também não foi difícil para mim. Emendei uma crise renal, uma gemedeira lá em casa. Parecia uma música muito popular lá no Nordeste, da Amelinha, prima do Zé Ramalho, chamada Gemedeira. Era uma gemedeira lá em casa, e doía muito, até que eu fui lá, a UPA do Sarapuí, né? Eles deram aquela medicação mágica. Você toma em casa remédio e nada acontece. Aí quando você chega lá, que eles dão aquela injeção grandona, quando eu vi aquela agulha, misericórdia, aí pá, é mágico. Parece que passa logo. E passou e tal, mas foi terrível. 3 dias depois, eu acordei com o mundo girando. Era a cama girando, era o quarto girando, era a porta girando, era o som, era todos os livros girando. E eu digo, e agora? Que é isso, meu Deus? Aí eu lembrei da minha mãe. Era uma tal de labirintite, chegando para dizer, tu está perto dos 60, cara, os maus dias estão chegando. Eu digo, opa, meu Deus, e agora? Como é que faz? E eu fiquei ali, vou fechar os olhos. Mas não adiantava fechar os olhos, que a sensação de estar tudo girando continuava. E eu fiquei ali, Deus, aí, eu não sei como vou fazer isso. Mas tu está no controle da minha vida. Entreguei a Deus o controle da minha vida. Nós entregamos o controle de Deus na nossa vida. Então essa saída, esse êxodo, esta saída do povo, não foi uma fuga, não foi porque Faraó quis, não foi porque Faraó botou o povo para correr, mas é que Deus estava no controle da história desse povo amado. Agora veja que há uma ameaça grave aqui. Há uma ameaça muito grave que o Faraó faz contra o povo. Capítulo 14. Capítulo 14 de Êxodo, versículos 6 e 7. 14 de Êxodo 6 e 7. O Faraó fica sabendo que o povo está saindo. Aí o que é que ele faz? Versículo 6. E aprontou o seu carro, Faraó, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, carros de guerra, né? E todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Então, qual é a saída agora? Qual é a saída? Lá na frente, parece que o caminho está perto, mas Deus diz, não vai por aqui, é o caminho mais curto, mas vocês não vão por aqui. Então qual é a saída que nós temos? Voltemos aqui para o capítulo 13, versículo 17. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, deixou não, né? Ele foi obrigado, né? Aquelas 10 pragas, a última, o filho dele morre, e ele não encontra nenhum outro meio de segurar este povo, né? Mas Moisés, quando escreve, ele é muito realista do ponto de vista do caráter do Faraó. Moisés está escrevendo a partir do ponto de vista da ótica do Faraó. Então ele diz, e aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Então tem o exército de Faraó que está chegando. São 600 carros, infantaria, toda uma estrutura militar treinada, preparada secularmente, atrás de um povo que eram escravos até pouco tempo.
que viviam na lama, fazendo tijolos para engrandecer o império egípcio. E agora este povo está em caminhada. E agora está lá, atrás deles, o exército de Faraó. E agora Deus diz aqui que não vai botar eles pelo caminho mais curto, pela estrada dos filisteus, que era uma estrada internacional. Era uma estrada que as nações usavam porque estava em uma fronteira. Era um limite entre as terras egípcias, as terras dos cananeus e as terras dos filisteus. Então, nesta fronteira, havia um destacamento egípcio. Isso Deus não permitiu que o povo fosse por esse caminho, porque por esse caminho eles iam dar de frente com um destacamento egípcio. E eles não estavam preparados para guerrear. Eles não estavam prontos para a guerra. Eles não tinham sido treinados, preparados para lutar, porque até então era um povo sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de liberdade, só vivendo para trabalhar, para engrandecer o império egípcio. E agora? O que é que se faz? E eles estão perto aqui do Mar Vermelho. Versículo 18 diz: mas Deus fez o povo, olha isso, olha o que é que Deus faz. Olha, às vezes Deus permite umas situações na nossa vida, preste atenção nisso. Às vezes Deus permite umas situações na nossa vida, que nós olhamos e falamos assim, nas nossas limitações e no nosso campo visual, espiritual limitado. Então, e agora o que eu vou fazer? Não tem saída, porque versículo 18 diz: mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Primeiro o deserto. Lá atrás vinha Faraó, do Mar Vermelho. Tinha o Mar Vermelho lá na frente. E armados. Esse Mar Vermelho, essa situação geográfica aqui era o seguinte: era um deserto lá atrás, assim, de um lado o deserto, bem atrás, na reta deles, o exército de Faraó. Do outro lado tinha um pântano. Nós aqui no Brasil chamamos de mangue. Era um mangue de juncos, chamado Mar de Juncos. Então era o mar, era o deserto, era o exército de Faraó e era um pântano. E agora o povo está diante disso. E eles estavam armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Estavam armados, mas não adiantava essas armas. Por quê? Eles ainda não tinham aprendido a usar as armas. Estavam armados, mas não estavam prontos para guerrear. Não estavam prontos, treinados, preparados para guerrear. Então Deus não deixou que eles passassem pelo caminho mais curto para bater de frente com o destacamento egípcio que guardava a fronteira, aqueles militares, né, que guardam a fronteira, tal como nós temos aqui no Brasil e tal. Mas Deus não deixou. Deus não deixou. Obrigado. Deus não deixou. E agora, qual é a saída agora? Como é que nós vamos sair desse xadrez militar, geográfico, esse xadrez que o próprio Deus tinha colocado o seu povo? Se liga aí, meu irmão. O xadrez era militar, era geográfico, e o próprio Deus tinha colocado o seu povo diante de um mar, numa lateral um deserto, na outra lateral um pântano, e logo atrás vinha um exército de Faraó. O que é que nós vamos fazer agora? Qual é a saída diante disso? Queridos, nós precisamos, diante de uma situação dessa, olhar, meditar, refletir na palavra de Deus. No versículo 19, aparentemente, parece uma citação histórica do interesse do patriarca José. Mas vamos ver o 19 que diz: e Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Então, quando nós lemos esta citação de uma maneira rápida, de uma maneira breve, sem uma reflexão,
sem uma meditação, uma pesquisa bíblica sistemática, vamos pensar que é uma mera citação histórica do interesse de José. Historicamente, cerca de 350 anos já afastava José desse acontecimento agora. E ele falou com o povo de Israel, lá com os antepassados, quando vocês saírem daqui, vocês vão levar os meus ossos desta terra. Você percebe como há aqui uma palavra profética da parte de José para o seu povo, dizendo que Deus vai visitar o seu povo? É isso mesmo? Vamos fazer uma visita aqui. Lá em Gênesis 50, versículo 24. Gênesis 50, versículo 24. Olha isso aí. Gênesis 50, 24. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. José está fazendo aqui uma palavra profética, dizendo que Deus vai visitar o seu povo. Então José profetiza que Deus ia visitar o seu povo. Agora, olhando para a ciência da hermenêutica, que é aquela ciência que mostra que a Bíblia se autoexplica. Vou repetir isso. A Bíblia, ela se autoexplica. Nós não precisamos da palavra de alguém de fora para compreender a Bíblia. Nós vamos compartilhar, vamos tecer comentários, mas a Bíblia, ela é autoexplicativa. Vamos ver essa palavra de José, como é que ela acontece e o Espírito Santo faz Moisés registrar. Êxodo, capítulo 2, versículo 23 ao 25. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Então o que é que aconteceu? Deus visita o seu povo. Deus visita o seu povo. Deus visita o seu povo, cumprindo a palavra profética de José 350 anos atrás. Queridos, não importa, José disse, olha, eu vou morrer, mas não importa, eu vou morrer, mas Deus vai visitar vocês e vocês vão levar os meus ossos. É exatamente o que está acontecendo aqui agora. A palavra de Deus está se cumprindo nesse contexto todo que agora estamos lendo. Por que isso? Porque Deus, Ele está sempre no controle dos acontecimentos. Deus está no comando da história. Isso tudo que vivemos hoje, toda essa situação pandêmica, essa situação que é mundial, não é algo que surpreendeu Deus. Tipo assim, caramba, ô Jesus, chega aí. Ô Espírito Santo, chega aí. Ô Miguel, Gabriel, meus serafins, meus querubins, chegam aqui. Ô meus anciões, cheguem aqui. Vamos conversar. Caramba, isso aqui não foi planejado? O que está acontecendo aqui com eles? Olha lá o meu povo, olha a igreja fechada, o povo ser um santuário. Deus, Ele não é surpreendido, porque há uma ciência em Deus, que Ele olha para trás, vê o início de tudo, e Ele olha para frente, e Ele vê o fim de tudo. Deus não é surpreendido, Ele está no controle dos acontecimentos da minha vida, da sua vida, da nossa vida. A igreja, ela está nas mãos de Deus, e Deus governa a igreja, por meio de Jesus, que é o cabeça da igreja. Então não há uma surpresa. E agora, qual é a saída? Qual é a saída? Temos duas atitudes aqui. Temos duas atitudes. Aliás, três atitudes. Primeira, a atitude do povo. O que é que o povo faz? Capítulo 14.
capítulo 14 de Êxodo, versículo 10 e 11. 3 atitudes que nós temos. E agora, qual é a saída? Então, diante dos acontecimentos, na frente tem o Mar Vermelho. Em uma lateral, nós temos o deserto. Na outra lateral, nós temos um pântano. E atrás, nós temos o exército de Faraó. Qual é a saída? Há 3 possibilidades aqui. 3 possibilidades. Primeira, a do povo. Olha o que é que o povo faz. Êxodo 14, versículo 10 e 11. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Poxa, se a gente terminasse aqui, a gente ia dar glória a Deus. Eles clamaram ao Senhor. Mas essa espiritualidade não demorou muito tempo. Versículo 11. E disseram a Moisés, clamaram ao Senhor, mas foram até Moisés fazer uma coisa que o Senhor Deus abomina. Versículo 11. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Então o povo murmurou. Murmurar em hebraico é a palavra lu. E lu quer dizer uma parada no destino divino. Vou repetir. Murmurar, reclamar. O povo faz isso. Basta você parar na lotérica, na fila do caixa, na fila do mercado, de um banco, de uma farmácia, que vai ter alguém reclamando de tudo e de todos, e até de Deus. Mas reclamação, murmuração é algo que Deus abomina, principalmente quando Ele já liberou a sua palavra de libertação. É o hebraico lur, que quer dizer uma parada no destino divino. Todas as vezes que você reclamar, que você murmurar, você está parando. Tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida, a palavra de Deus que já foi liberada para a sua vida, ela tem uma parada quando você reclama, quando você murmura. Vamos trocar? Vamos fazer uma troca? Eu falava muito isso com a minha mãe. A minha mãe ela já foi muito murmuradora. E eu lutei anos conversando com minha mãe, tratando com minha mãe sobre esse assunto. E eu sempre dizia para ela, mãe, a senhora tem uma escolha. A senhora pode trocar a murmuração por o glória a Deus. Qual é o mais fácil, mãe? É murmurar ou dar um glória a Deus? Ô mãe, qual é o mais fácil? Falar mal da situação ou dizer bendito seja o nome do Senhor? Aí a minha mãe, o tempo foi passando, sabe? A pessoa mais velha é resistente à mudança. Deus me ajude que não seja assim comigo. Mas a pessoa mais velha, ela é resistente à mudança. Mas o tempo foi passando, a minha mãe mudou. Como diz o Beto, glória a Deus, aleluia. Não vou reclamar, vou dar glória a Deus. Aí eu contei a história para ela de Paulo e Silas. Mãe, deixa eu ler aqui para a senhora, Atos 16, quando Paulo e Silas tomaram couro, fazendo a obra de Deus, servindo a Deus, homens sérios, homens envolvidos na obra missionária, mas tomaram um pau, machucados. Aí, por volta da meia-noite, Paulo chega para Silas, o negócio é o seguinte, cara, tá feio aqui, rapaz, que lugar fedorento, hein, rapaz, contextualizando, que lugar frio, fedorento, cheio de rato, mas Silas, vamos adorar a Deus, vamos louvar o seu nome. Silas, demorou, Paulo, vamos glorificar a Deus, vamos exaltar seu nome. E eles começaram a glorificar a Deus, eles começaram a cantar louvores a Deus, e Deus veio com uma intervenção divina e abriu todas as cadeias, não só a de Paulo e de Silas, mas de todos os demais presos, os colocando em liberdade.
E como cereja de bolo, ainda salvou toda a família e amigos do carcereiro, porque foi uma situação para Paulo e Silas pregar o evangelho. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Falou para o carcereiro no meio da crise, no meio do carcereiro pensando que ia morrer, que ia ser morto, porque as cadeias se abriu e os presos podiam ir embora. E Paulo disse: ninguém vai embora. E ali eles foram livres. Foram para a casa do carcereiro, ele chamou a família, chamou os amigos, ouviu o evangelho, se arrependeu, foram batizados e muita gente foi ganha para Cristo, porque não houve murmuração, não houve reclamação. Não vá perder pessoas da sua casa, da sua família, por murmuração. Não reclame, não murmure, glorifique a Deus. Tu não conhece minha vida. Olha, não conheço a tua vida, mas eu conheço a minha. E olha, não está fácil. Quer trocar a sua caminha? Não. Quer trocar a sua caminha? Não está fácil, mas glorifica a Deus, meu filho. Então o povo faz o quê? O povo reclama. Agora Moisés, como é que Moisés vai agir diante da situação? 14 de Êxodo, versículo 13, versículo 14. 13, 14 de Êxodo. 13, 14. Moisés, porém, é uma conjunção adversativa. Significa que Moisés não está concordando com a postura do povo e vai exortar esse povo, vai estimular, vai animar, vai impulsionar. Versículo 13, 14 de Êxodo. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Aí vem a promessa no 14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis, diz a palavra do Senhor. O Senhor vai pelejar por você, filho. Não murmura. Glorifica a Deus numa linguagem contemporânea, numa linguagem do carioquês. Deus vai comprar a tua briga. Entende isso? Aqui, o Senhor pelejará por vós. Deus vai comprar a tua briga, filho. Mas não murmura, não reclama, não diz uma coisa de um lado, outra coisa do outro. Seja o teu falar sim ou não, não fique em cima do muro. Se o Senhor é Deus, glorifica Ele como Deus. Por quê? Porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Mas vamos concluir aqui com a terceira palavra, a terceira atitude. Qual é a saída? O povo reclamou. Moisés teve fé. Moisés estimulou o povo. Teve fé. Ele faz uma declaração tremenda que marca a história. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Mas tem uma terceira palavra. Versículo 15 de Êxodo 14. Então disse o Senhor a Moisés: a bem da verdade, Deus está falando com o povo, mas está falando a Moisés, porque Moisés representa os interesses do povo. Moisés é o seu líder, Moisés é o seu comandante em chefe. Então aqui diz: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Qual é a saída? Siga em frente, filho. Siga em frente, mas em frente. Mas em frente tem o Mar Vermelho. Mas é Deus que está dizendo para você seguir em frente. Você sabe quando diz lá o autor dos Hebreus, no capítulo 12, deixando o embaraço,
deixando o pecado e olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. A pedra espiritual que acompanhava o povo de Israel é a pedra espiritual que se revela Cristo Jesus, a esperança da glória. É Ele. E o povo de Israel ouve a palavra: marchem. Qual é a saída? Continua andando, segue em frente, não para, não para. Tem um hino que diz, né? Não cales, não pares, não é? Não pares, não pares. Deus está o quê? É outra frase. Não pares, Deus está o quê? Não pares, Deus está no controle. Então, filho, qual é a palavra? Diz ao povo de Israel que marchem. É para marchar, filho. É para marchar, entendeu? É para marchar, não para não. Olha, eu preciso ir no mercado. Como é que vai ser agora, meu Deus? Esse Covid aí e tal, não vai pular em cima de você. Não vai pular no teu pescoço, entendeu? Tenha todos os cuidados. Não se exponha de maneira desnecessária. Siga em frente. Siga em frente. E por que você pode seguir em frente? Porque eu e você podemos seguir em frente. Capítulo 13 de Êxodo diz assim, no versículo 21 e versículo 22. Porque eu e você podemos seguir em frente. Capítulo 13 de Êxodo, versículo 21 e 22. E o Senhor ia adiante deles. Primeira razão. O Senhor ia adiante deles. Depois diz: de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Por que eu posso seguir em frente? Por que eu posso seguir em frente? Porque o Senhor, Ele está comigo. Porque o Senhor está contigo. Porque o Senhor está conosco. Por isso que podemos seguir em frente. Quando Moisés chega diante do mar, parecia que ali eles iam se afogar. Mas foi Deus que disse: diz ao povo que marchem. E marcha em direção ao mar. Em direção àquilo que é impossível aos olhos dos homens. Dan Moen, que é um cantor norte-americano da Hosanna Music, ele compôs uma música, God's Make a Way. Deus fará o caminho. Onde não há caminho. Deus fará o caminho aonde não há caminho. E diante do mar vermelho, de todas as impossibilidades, Deus, Ele abre o mar e o povo passa em segurança. Deixa eu dizer para você que Deus fará um caminho para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, no meio desse processo pandêmico, no meio desse vírus, no meio dessas doenças, no meio desse caos econômico, desse caos político, essa falta de comando, de ideias, de planejamento, de gente ajuizada. Deus fará um caminho aonde não há caminho. Deus não deixou o seu povo. Deus é fiel ao seu povo. Não murmure, não reclame, ore a Deus, não corra atrás de homem. Não procure um bezerro de ouro. Vá atrás do Deus eterno. Vou repetir isso para você. Vou repetir. Não corra atrás de um bezerro de ouro. Corra atrás de Deus, da sua palavra. Porque Ele tem uma palavra para a tua vida. É uma palavra de libertação. É um êxodo. Ele quer tirar você deste pântano, deste deserto, deste exército de Faraó. Ele quer abrir o mar vermelho para que você passe, atravesse, levando tua família, levando as pessoas que você ama, para te salvar e para te libertar. E se assim não for, Ele fará muito mais
além daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Deixa eu orar com você agora, no nome de Jesus. Deixa eu orar com você agora, no nome de Jesus. Deus faz o caminho. Não importa. Não importa o que está dizendo os processos midiáticos. Não importa as notícias que estão chegando. A bem da verdade, eles não estão inventando notícias. São os fatos. É os fatos que são contundentes. Mas Deus está no controle de tudo isso. Isso não é uma novidade para o Senhor Deus. No meio dessas montanhas de corpos, com todo respeito a você que já perdeu alguém, perdi amigos, amigas, mas Deus, Ele vai fazer um caminho. Aqueles que partiram em Cristo foram promovidos. Aqueles que morreram em Cristo estão recebendo o abraço do Senhor. E você está pronto? Você está preparado para percorrer esse caminho? Vamos orar em nome de Jesus. Chama a tua família para orar aí. Chama teus amigos para estar orando. No nome de Jesus. Há uma saída. Deus está dizendo, marche. Siga em frente, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda, nem atrás, mas seguindo em frente. Como diz o autor aos Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deixa eu orar com você. Se una comigo nesta fé, nesse momento de oração, no nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Tua palavra, ela foi comentada, tratada de uma maneira muito direta e clara, Senhor. Nós usamos a Tua palavra se explicando. A Tua palavra, ela se explica. Ela responde aos questionamentos. Muito obrigado por esta palavra incrível, maravilhosa, essa palavra viva que temos em nossas mãos, para que depois de tanto tempo, os mesmos princípios que guiaram o povo de Israel, os mesmos princípios que vão nos guiar no meio desta situação que vivemos hoje. Pai, segure em nossas mãos. Nós precisamos durante o dia desta nuvem, Senhor, porque o sol é quente, Pai. O sol das ameaças, o sol das notícias tristes, das notícias ameaçadoras. Precisamos, Senhor, da Tua nuvem nos protegendo disso. Também precisamos, Senhor, deste Teu fogo, desta coluna de fogo, iluminando nossas noites, Senhor, nos aquecendo da frieza dos números desses últimos dias. Meu Deus, todos os dias é uma contagem fria de pessoas mortas, pessoas sem nomes, sem história, sem família. É apenas números, Senhor, que vai sendo dado de uma maneira fria, de uma maneira calculista, de uma maneira midiática, de uma maneira política. Senhor, ilumina nossas noites, Senhor. Nos tira destas trevas de morte, de dores, de danos, de prejuízo, Senhor, e nos guia na passagem do impossível. Não há vacina, meu Deus. Não há remédio seguro, meu Deus. Não há nenhum protocolo seguro, meu Deus. Não há nenhum processo terapêutico seguro, meu Deus. É tudo novo, é tudo incerto no meio desta pandemia, Senhor. Mas uma coisa é certa, é o Teu poder, é a Tua graça, é a Tua soberania, é a Tua vontade, que é boa, é perfeita, é agradável, para abençoar, para restaurar, para renovar, para trazer viva esperança para os Teu povo, Senhor. Então opera assim,
da vida dos meus amigos, das famílias, dos aliançados que estão ouvindo nossas vozes por meio desta live, que recebam agora o refrigério que vem da parte do Senhor e sejam livres, que o mar vermelho em suas frentes sejam abertos e que possam atravessar com segurança esses últimos dias. No nome de Jesus, vai operando, Senhor, esta libertação, este livramento, e te louvamos, porque já tantos livramentos aconteceram, porque Tu és um Deus presente, Tu não és um Deus que viajou, foi para um lugar distante e abandonou suas criaturas. Não, Tu estás conosco, como prometeu o Senhor Jesus. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado porque Tu estás conosco e nós te louvamos por isso, e vamos seguir em frente, marchando, e fazemos isso no nome de Jesus. No nome de Jesus. Graças a Deus pela tua vida que recebeu esta palavra no nome do Senhor. Amém.